Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Então, Pedro, obrigado por teres aceitado. Obrigado a ti. Para te conhecermos mais um bocadinho, não é? Porque tu tiveste assim uns aninhos na televisão, mas depois saíste da televisão, praticamente, não é? Eu vi que ainda fizeste assim a Eurovisão, Sim. mas andas fugido. Não, na verdade, sabes que a televisão é um bocadinho, a história é um bocado ao contrário. A televisão sempre foi uma exceção na minha vida profissional. Eu, na verdade, sempre fiz teatro, o meu curso era o curso de teatro, sempre foi o que eu quis fazer, foi fazer teatro. E, como acontece muitas vezes com os atores, muitas vezes a televisão acaba por entrar no caminho de quem está a fazer teatro, porque, na verdade, é onde se ganha, normalmente, onde se ganha mais dinheiro. E foi isso que aconteceu. Aconteceu tudo muito por acaso. Eu, quando estava ainda na Escola Superior de Teatro e Cinema, chamado Conservatório, quando fiz uma primeira audição para a Disney, que é disso que estamos a falar também, acho que começa por aí, e ainda estava na escola, ainda nem sequer tinha tido grandes experiências profissionais, e foi uma coisa completamente... Exato, fizeste essa audição para quê? Para a Disney? Para ser apresentador do Clube Disney, mas eu nem sequer sabia para que é que estava a fazer a audição. Eu acho que tinha sido uma agente da altura que me tinha chamado para ir a um sítio que era ao pé do castelo, chamado Fábrica de Imagens, onde se começou a gravar o Clube Disney, e eu fui fazer a audição, mas a achar que jamais iria ficar, e depois, sobretudo quando percebi que era para ser apresentador do Clube Disney, parecia uma coisa completamente excêntrica e que nunca me iria acontecer, porque esse meu percurso estava muito... O meu desejo era muito ficar no teatro e fazer teatro. Mas fiquei na audição, e depois, quando me ofereceram o trabalho, não é? O processo de pensamento foi todo: mas será que eu quero mesmo fazer isto? Será que eu quero ser conhecido como o rapaz da Disney? Porque havia um bocadinho esse preconceito que quem fizesse televisão, e sobretudo fazer televisão para crianças ou para mais jovens, que de repente ficavas catalogado como o rapaz da Disney. Eu achava que depois nunca mais iria conseguir fazer nada de sério na minha vida, porque iria ficar para sempre com esse rótulo. E então fiquei a pensar muito, e falei com muitas pessoas, e falei com os meus professores da escola, etc. Mas depois decidi arriscar, até porque era uma oportunidade ótima, muito novo, para começar a ganhar algum dinheiro que obviamente era muito apetecível também nesse sentido de começar a construir a minha carreira. Mas o meu foco continuou, mesmo durante o Clube Disney e mesmo depois durante o Art Attack, e até coisas que depois fui fazer na televisão, telenovelas e participações em séries e outras coisas que me foram convidando, mas era sempre como se fosse uma espécie de biscate. Era assim uma coisa que eu ia fazendo. Sim, era tipo uma coisa que eu fui sempre fazendo nas horas vagas do teatro, e o teatro sempre foi, e mesmo o Art Attack, que de repente se transformou quase na minha assinatura, não é? A coisa que ainda me reconhecem na rua. Na verdade, o Art Attack representa uma fatia muito, muito pequena, e ainda, se calhar depois já podemos falar sobre isso, pela forma como foi gravado. Na minha vida profissional, o Art Attack é uma em termos de tempo e de ocupação de tempo, é uma migalha, é uma experiência ínfima no meu percurso, em tudo aquilo que eu já fiz. E então, sim, na verdade, eu não estou desaparecido da televisão. Comecei a dizer que não a muitas coisas, porque na verdade a minha atividade teatral começou a ser muito mais intensa e a precisar. Não era o caminho que querias ter? Não, apesar de eu ter feito coisas na televisão que gostei muito, outras que não gostei nada, porque a televisão é esse bicho que nem sempre é muito constante em termos de qualidade, e muitas vezes... Podes dizer uma coisa que não gostaste? Posso dizer milhares. Posso dizer muitas coisas que não gostei, mas sobretudo sempre que fiz telenovelas
Tive Ah, experiências ok, que não me não. lembro de ti nenhuma telenovela, mas lá está, eu também não via. Sim. Telenovelas do princípio ao fim, acho que só fiz duas, eram as duas muito, muito más, uma para a TV e outra para a RTP, e eram de facto produtos que não eram muito, muito bons do ponto de vista do guião e até daquilo que eu tinha para fazer. De maneira que, pronto, essas serão se calhar as experiências más. Há experiências boas, na verdade foram as experiências que eu tive com a Disney, nomeadamente o Clube Disney, que foi uma Pois, escola. era isso que eu te ia perguntar. Quando fizeste a audição para o Clube Disney, já havia programa ou entraste também? Não Lá havia está, porque programa. eu não me lembro quase nada do Clube Disney, só me Claro, lembro de. és muito novo, Opá, Duarte. Não te podias lembrar, não te podias lembrar do eu Clube Disney. lembro-me de existir e lembro-me que era tipo uma espécie de caravana ou uma carrinha que havia também Sim, sempre lá. E pouco sim, mais, lembro-me que dava Pepperoni. Isso, sim, Pepper aquele Ann, sim, que tinha sim, a borbulha no nariz. Só me lembro disso. sim. Há ainda alguns clipes no YouTube que ainda se encontram desse Uhum. tempo. Mas a tua pergunta era o Clube Disney. Sim, Se sim. já O Clube Disney existia era uma aqui, espécie era uma espécie de instituição da Disney em Portugal, que já tinha começado há muito tempo, nos anos 80, com o Júlio ok. Isidro, que na verdade era o Uhum, apresentador do Clube Disney, que se chamava Clube Amigos Disney, e que na verdade era do meu uhum. tempo, quando eu era criança, eu amava o Clube Amigos Disney, Ah, tínhamos um cartão, era assim, uma espécie de sociedade quase, que tinhas de ter um cartão. E familiarmente, como é que nós vamos? Bem, muito obrigado. Continuem a fazer exercícios lá em casa para se conhecerem muito bem, porque um dia destes podem ser também nossos convidados. Aí que eu tinha com muito orgulho. E depois houve uma outra versão, já nos anos 90, no princípio dos anos 90, que durou algum tempo, e depois durante muito tempo houve um hiato gigante, onde não houve Clube Disney. Por isso, hum. quando fui apresentador, eu, a Carla Salgueiro e o Alexandre Persson, que éramos os três apresentadores, era depois assim de um momento muito, de um espaço muito grande onde não houve programa. E o programa ia finalmente retomar a sua atividade mais constante, neste caso era para a RTP. E quando nós acabámos, nós fizemos 3 anos de Clube Disney, entre 97 e 2000, a seguir entrou a Silvia Alberto e o Pois, Zé Fidal, que também é ator. Foram os apresentadores seguintes e acho que depois a Carolina Patrocínio, ou seja, depois continuou, Carolina mas a nossa Patrocínio já foi para a SIC, já era para o na Disney SIC Kids. depois, Sim. entretanto alterou-se, mas no início era um programa da RTP. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Clube Disney TV. E agora digam-me lá, se eu não fosse uma mocinha cheia de juízo, onde é que vocês acham que aqueles dois meninos apresentavam o Clube Disney? Onde? Debaixo d'água, com certeza. Ora, aí está uma excelente ideia, um programa mesmo do fundo do mar. Eu acho é que só teríamos alguns problemas com microfones, porque é um bocado chato, não é? Levamos os microfones para dentro da água, Carla. Eu só vos posso dizer é que a água é maravilhosa. Eu aconselho-vos a todos a tomar um grande banho de praia, ou então um banho de piscina se não tiverem nenhuma praia ao perto. Mas isto tudo só depois de verem o Clube Disney, é? E era um programa da RTP que passava em direto, que era uma coisa que eu nunca tinha Pois, feito na vida e que é uma coisa que até hoje adoro fazer. E a culpa disso é do Clube Disney, porque a experiência de entrar em direto todas as manhãs e fazer um programa que durava 3 horas, era um programa uhum. enorme, onde constantemente nós os três tínhamos que conseguir aguentar aquele ritmo, não era só lançar desenhos animados, mas havia mesmo uma interação muito grande com o Tu público. basicamente fazias o Somos Portugal da Disney. Sim, sim, Sem com menos, pontinhos e 70. sim, sim, menos bailarinas decotadas e menos música popular, Viva. mas na verdade havia músicos que iam lá tocar, nós tínhamos a caravana e andávamos por todo o país, portanto a tua analogia não está nada mal vista, de facto, nós somos Portugal para crianças, mas era feito de uma forma muito cuidada, porque toda a equipa, essa equipa da fábrica de imagens, que era a produtora que produzia o programa, faziam cinema, eram pessoas de cinema, Ok. que como compensação também ela financeira, faziam o Clube Disney, mas faziam o Clube Disney de uma forma tão artesanal, mas tão cuidada, onde nós, de facto, não nos limitávamos a apresentar, tínhamos trabalho de ator, onde fazíamos
anúncios, que brincávamos com vários anúncios que passavam na altura, fazíamos pequenos sketches também de humor. Então aquilo tudo, na verdade, foi uma experiência que eu ainda hoje recordo como a minha experiência mais interessante na televisão. Na verdade foi o Clube Disney. E foi essa experiência de conhecer muitas pessoas do cinema, de andar pelo país inteiro, mas andámos pelo país inteiro a fazer, com a tal caravana às costas, a fazer diretos em várias cidades, todas as semanas, todos os fins de semana fazíamos uma cidade. E foi uma experiência muito intensa, onde eu ainda estava na escola de teatro, uma coisa também muito difícil de conciliar, com muita loucura já à mistura. Já fazia teatro e ao mesmo tempo estava na escola e ao mesmo tempo era o apresentador da Disney. Tinhas que idade? 20 mais ou menos? Tinha 21 ou 22, sim, 22, tinha 22, quando comecei. E na verdade a minha história com a Disney começa aí. Aproveitando aqui já, eu fiz algumas questões às pessoas que queriam pôr. Alguma história louca assim do percurso do Clube Disney? Se fosse uma comparação agora com o Somos Portugal, eram as velhinhas a agarrar-te, não? Nada? Sim, nós tínhamos momentos muito intensos dessa relação com o público, nos virem pedir autógrafos. Nós acabávamos o programa completamente estafados. E depois ainda no fim tínhamos uma fila gigante de crianças e de pais e tínhamos que a querer autógrafos, que é uma coisa normal, enfim, mas, e que nós fazíamos com todo o amor, porque eram na verdade as pessoas que gostavam de nos ver. E na altura a nossa grande concorrência era a Ana Malhoa na SIC, com um programa chamado Buereré. Então aquilo era tipo, entre o Buereré e o Clube Disney havia sempre imensa rivalidade, mas assim histórias engraçadas. Ok, agora acho que já sei porque é que eu não me lembro tanto do Clube Disney. Porque estavas mais ligada à Ana Malhoa. Eu não te culpo. Mas sim, é verdade, era a nossa grande rival, era a Ana Malhoa, mas era uma rivalidade um bocadinho difícil de aguentar, porque ela tinha aquele show todo, aquele big show atrás dela, e nada, era uma coisa de lá íamos nós apresentar os desenhos animados da Disney com a caravana, então era uma coisa muito, enfim, acho mais cuidada também, havia mesmo cuidado de produzir um produto que não fosse só um entretenimento muito imediato, mas que trouxesse alguma coisa um bocadinho mais interessante, e às vezes isso paga-se com as audiências, como é óbvio. Mas então lembro-me uma vez, já acho que na última série nós já não tínhamos caravana, ou tínhamos caravana, mas tínhamos uma casa também, que era em Cascais, e então fazíamos diretos da casa. E nós tínhamos câmaras que andavam sempre à nossa volta, e aquilo era aquela forma de filmar muito dinâmica, as câmaras com a câmara tipo ao ombro, e dávamos muitas voltas à casa, e eu lembro-me de uma vez que se deu tantas voltas à casa com tantos cabos que eu comecei a ficar enrolado nos cabos todos das câmaras que estavam à minha volta, e com crianças também já a ficarem enroladas nos cabos. Mas como era em direto, não se podia parar, eu tinha que continuar a apresentar o programa, mas estava já tão amarrado nos cabos que caí em direto, assim amarrado, tipo, caí para o lado, e depois voltei, mas eu nestas coisas sou muito mau e começo-me a rir logo a rir, não consigo aguentar, então tipo... É a melhor forma de lidar. Sim, mas na altura ainda não era, fazer televisão ainda era assim uma coisa um bocadinho mais... Exato, rigorosa séria, mais rigorosa, e eu lembro-me que achava graça a tudo, e essa então foi uma coisa hilariante mesmo, só de imaginar a imagem. Tenho a sensação, nunca voltei a ver essas imagens. A minha ideia é que eu chorei a rir no ar, ao vivo. E como é que foi esta transição do Clube Disney para o Art Attack? O Clube Disney acabou no ano 2000 e havia já um plano de fazer o Art Attack, ou o Art Attack já estava a ser produzido para outros países, e o Disney Channel estava a ser finalmente implementado em Portugal, mais ou menos na mesma altura. É porque então, em 2001.
Em 2001, exatamente. Pronto, e eu acho que o programa começou em 2002. Na altura em que o Disney Channel começou a funcionar. E convidaram-me, foi um convite direto, nem sequer tive de fazer audição, muito me honrou. Todos os diretores da Disney, que eram diretores sobretudo que vinham de Espanha, mas neste caso até era um diretor inglês, porque na verdade Portugal estava sempre ligado à Disney espanhola, mas era um diretor inglês que tomava conta dos dois países de alguma forma, e ele falou-me do Art Attack e convidou-me para fazer o Art Attack. Eu lembro que fui fazer um teste de imagem onde de alguma forma já tentava lidar com os objetos, com as manualidades para apresentar, para eles perceberem se eu conseguia fazer aquilo ou não, e pronto, e depois aceitei e fiquei. Por isso, na verdade, acabei o Clube Disney, houve ali um pequeno interregno entre uma coisa e outra, e convidaram-me logo para fazer o Art Attack, o que quer dizer que eu estive ligado à Disney, na verdade, assim, em termos, já durante 8 anos, estive constantemente ligado à Disney a fazer coisas para a Disney. Para a Disney. Sim. Mas já conhecias o formato Art Attack ou não? Já, porque o Art Attack dava na RTP2 numa versão que nem sequer era dobrada, numa versão legendada, a versão original inglesa com o Neil Buchanan, que é o grande o autor de todos os programas do Art Attack que eu conheci em Inglaterra. E então já conhecia, mas jamais tinha imaginado que poderia ser alguma coisa que eu iria fazer na vida e, sobretudo, passados estes anos todos, ainda ser uma coisa que muitas vezes ainda me falam nisso e que muitas vezes ainda me vêm falar. Mas, como te dizia, como é uma coisa que aconteceu num período muito específico do meu percurso, só quando me vêm falar é que eu me lembro, na verdade, que o Art Attack, sim, é que penso que o Art Attack de facto existiu. Porque o Art Attack, quando começou a passar, só passava no canal Disney, que eu nunca tive, nunca fui assinante. Okay. E então, na verdade, eu nunca vi o Art Attack. Assim, de estar à frente da televisão a ver o programa, eu nunca vi, nunca fui espectador do programa. Ok. Choquei-me agora. Pois, deve ser para esta entrevista é para destruir vários mitos. Porque lá está, imagina, eu se fosse o apresentador do Art Attack e até nem fosse ver, eu assinaria pelo menos um mês para ver. É verdade, eu não sei porque é que nunca fiz, mas acho que tem muito a ver com esse meu a minha forma de pensar era muito, eu tenho esta carreira, eu estou a fazer isto, e de vez em quando eu de facto ia, porque o Art Attack era gravado durante um mês no ano inteiro. Eu, na verdade, gravava 2 séries de programas no mês. Portanto, aquilo era uma coisa que eu ia fazer e que de repente me esquecia, sabes? Que nem me lembrava que aquilo estava a funcionar. E a única coisa era depois, obviamente, na promoção, toda a promoção que acontecia cá em Portugal, ou os jornalistas que iam à Inglaterra onde o programa era gravado. Mas para mim era, ok, eu estou a fazer isto, é um trabalho que me dava imenso prazer e o Art Attack é outra das últimas experiências. Não era um hobby. Mas era como se fosse, é um mês de um ano. De um ano, exato, era um mês de um ano. Então esquecia-me que aquilo que existia. E ainda hoje acontece. Quando sempre me vem falar, a minha reação é sempre, pois sou. É verdade, sou eu. Sou o apresentador do Art Attack. E depois também, claro, agora acontece ainda mais porque eu deixei de gravar o Art Attack em 2005 e porque achei que era a altura de parar, porque coincidia com os meus 30 anos. Sim, o Art Attack continuou, eu não sei exatamente quanto tempo mais, sei que depois houve mais 3 aninhos, depois repetiu em 2015 e parou. Parou em 2015, pronto, eu parei em 2005. E foi, na verdade, uma altura em que várias apresentadoras iam mudar. E eu lembro-me de estar em Londres e de me perguntarem se queria fazer mais e eu pensar para mim próprio que tinha acabado de fazer 30 anos e de achar que aquele era o momento exato para deixar de ser o apresentador do Art Attack. Mal sabia eu que isso nunca iria acontecer, porque
E ainda hoje no Twitter me tagam como apresentador do Art Attack, portanto esse plano de deixar de ser o apresentador aos 30 anos foi completamente pelo cano abaixo. Mas eu olhava para alguns dos apresentadores, sobretudo aqueles que eram mais velhos, e mesmo o apresentador inglês, que na altura já devia ter uns 50 e tal anos, e achava, essas pessoas já são muito velhas para estar a fazer estes programas infantis. E deve haver aqui um momento em que sais em bem, sabes? Tipo, e eu sempre me diverti muito com aquilo, e eu adorava o programa, e continuo a gostar imenso do programa. Adorava fazer o programa, e defendia, e continuo a defender aquele programa, e tenho imenso orgulho. Às vezes, noutros circuitos, há pessoas que me tentam apanhar, quase como se me quisessem gozar pelo facto de ser o apresentador do Art Attack, mas não há coisa que eu me orgulho mais do que ser o apresentador do Art Attack. Eu dou aulas, neste momento estou a dar aulas no Conservatório, na Escola Superior de Teatro e Cinema. Os meus alunos têm todos para aí 20 e tal anos, e obviamente vinham o Art Attack, então estão sempre a repetir as frases, muitas delas que eu próprio já nem sei, já nem me lembro. Sabes como é que começavas o programa? Olá, bem-vindos ao Art Attack. Eu sou o Pedro e estou aqui para vos provar que vocês não precisam de ser grandes artistas para fazerem verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque. Qualquer coisa, há aquela frase de não precisas ser um grande artista para fazer as verdadeiras obras-primas. Já não dizia isto. Então, ao ataque. Ao ataque, exato, sim. Acabava com a... e acho que me apresentava, dizia, eu sou o Pedro Penin e vamos começar, ou qualquer coisa do género. Mas pronto, eles repetem-me essas frases como se me quisessem apanhar e tipo pôr-me assim menos à vontade. Mas na verdade não, eu adoro e gosto e defendo muito o programa e tenho esse orgulho de ter feito o programa. Mas sim, de facto há montes de coisas que eu não vi, nunca vi. Agora o que vejo são sempre clipes do YouTube, coisas que me mandam de vez em quando, sei lá, tipo há uma promo que acho que ainda continua a estar no YouTube, que já nem me lembrava sequer que ele tinha existido. Ou vêm-me fazer perguntas, e aquele Art Attack da Pisa, não sei o quê, mas obviamente já não me lembro de absolutamente nada. Foram centenas. Foram centenas, claro, eram centenas e eram numa sequência, aquilo era muito intenso, as gravações eram mesmo muito, muito intensas e era sempre a andar, não havia assim grandes pausas. Mas pronto, em 2005 de facto parei e coincidiu com essa tal marca dos 30 anos. E pronto, e a partir daí foi uma coisa que deixou de existir na minha vida, não é? Eu sei que continuou a passar durante muito tempo, os meus episódios, que inclusive passaram no Brasil, dobrados em português do Brasil. Os meus passaram, acho que durante algum tempo havia um apresentador brasileiro que eu cheguei a conhecer em Londres, mas depois o Brasil ficou sem apresentador, então usaram os meus episódios, mas dobrado como a voz brasileira. E depois, às vezes, havia pessoas que iam ao Brasil e que diziam eu vi a tua cara num livro de Art Attack. Mas a relação passou a ser essa, passou a ser mais pelos outros e pela reação dos outros e pelas coisas que me vão dizendo, que me vão pedindo. Ainda hoje me mandam mensagens, algumas delas engraçadas, outras um bocadinho ridículas, de me pedirem pormenores técnicos sobre os vários objetos que se produziam no programa. Uma das perguntas que eu tenho aqui é onde é que se comprava a cola branca? Pois, lá está. Estás a ver? Isso é outra coisa que eu não tinha noção nenhuma, que a cola branca passou a ser uma espécie de anedota, não é? Porque ninguém conseguia encontrar cola branca. E a explicação para isso é que o programa era gravado todo em Londres, nos estúdios ao sul de Londres. É um formato inglês e, obviamente, todos os materiais que eram usados são os materiais que, na verdade, são muito fáceis de encontrar em Inglaterra, onde se inclui a bendita da cola branca, que é um material muito comum de se usar nos trabalhos manuais e nas escolas inglesas. Cá em Portugal criou-se um problema diplomático quase de sempre a pergunta que mais me fazem... uma vez. Numa drogaria. Pois, há em alguns sítios, mas não é um objeto comum de encontrar. E na verdade é uma coisa que eu continuo a ouvir, cola branca. Se algum dia fizer uma tatuagem, vou tatuar a palavra cola branca, porque a coisa que eu mais ouço é como é que se compra cola branca, E eu não sabia, não fazia ideia, foi uma coisa que
Só muito tempo depois é que comecei a perceber, mas que obsessão é esta com a cola branca? Depois lá percebi que, de facto, era uma coisa que não se conseguia encontrar e que era sempre repetida, não é? Era sempre papel Exato, de quase todos tinham. cozinha, todos tinham. Papel de cozinha e cola branca. Cola branca. Sim, era sempre cola branca misturada com água, era sempre eram sempre esses os materiais principais. Vamos agora arruinar os sonhos de algumas pessoas, não é? Porque a maior Bora, parte mais. pensa que eras tu que fazias tudo. E Exceto sabes que já, o do meio. Aqueles grandes, claro, esses eram assumidamente feitos pelo Neil. exato. Uma Mas tenho aqui uma mãozinha. pessoa que até me pergunta porque é que não eras tu a fazer esses? Ui. Pois, o que as pessoas muitas vezes esquecem é que o Art Attack, para além de ser um programa de trabalhos manuais, é um programa de televisão. E, por isso, toda a forma como está construído é como um programa de televisão. E, na verdade, a única pessoa que sabia fazer aquilo tudo do princípio ao fim é o Mãozinhas, o Neil, mas também uma equipa, claro que ele já não fazia nada, não é? Já estava demasiado famoso e rico para tocar sequer nos objetos, mas havia toda uma equipa de aderecistas que preparavam tudo e esses sim, eram exímios a fazer todos os art attacks que nós apresentávamos e que já estavam todos feitos. O que acontecia é que os mesmos que eu usava eram exatamente os mesmos que usava o apresentador alemão na semana seguinte, quando ia gravar o seu programa, que na semana seguinte eram usados também pelo apresentador japonês e pelo brasileiro e pelo mexicano, etc. E por aí fora. O que quer dizer que para serem os próprios apresentadores a fazerem aquilo que apresentavam era completamente impossível em termos de formato. Pois. Na verdade, é impossível, nem sequer era confortável. E nós só íamos lá para gravar os pivôs, aquilo que se chama em televisão os pivôs, que são as apresentações, para depois cortar, e depois isso é muito óbvio no programa, não é? Quando corta imediatamente, e depois as mãos que aparecem a fazer o Art Attack já não são as minhas. E há uma forma, algumas pessoas descobriram isso muito, muito cedo, eu sou canhoto, e sempre que pego em alguma coisa no Art Attack, logicamente pego sempre com a esquerda, porque quero ia notar imediatamente, às vezes era preciso fazer um risco, não é? E se eu fazia um risco, falo-ia sempre com a mão esquerda, porque é assim que escrevo, mas assim que cortava para o plano seguinte, tudo era feito com a mão direita. Portanto, de alguma forma, essa informação já lá estava. Era só preciso estar um bocadinho atento para perceber que havia ali uma convenção que era mais ou menos assumida, de que quando cortava era claramente uma coisa pré-gravada e que depois aquilo que os apresentadores diziam. Eu cheguei até a uma discussão com a minha mãe, era as mãos não são iguais, olha os dedos mais grossos, e eu, são! Sim, os dedos mais grossos, eram umas mãos muito diferentes, eles tentavam adaptar um bocadinho, mas claro, nunca era possível, porque tinha que ser alguém que soubesse mesmo fazer aquilo. Na verdade, a minha formação é uma formação de arquitetura. Eu antes de fazer teatro fazia arquitetura e desenho. E na verdade eu até conseguia fazer algumas daquelas coisas, sobretudo tudo que eram técnicas de desenho, eram coisas que eu já tinha aprendido e que até tinha alguma facilidade em fazer e porque desenho bem, mas é uma casualidade, nunca ninguém me perguntou quando me escolheram para ser o apresentador se eu ou sequer sabia pegar num lápis. Essa pergunta nunca foi feita. Mas no meu caso, não sei, os outros apresentadores também aconteceria com algum, mas no meu caso até era uma coisa que tinha muito a ver comigo, essa ideia de desenhar e de fazer trabalhos manuais. E relativamente ao Art Attack, o que é que te acontece de engraçado na rua? Na rua acontecem coisas do género de me confundirem com outras pessoas, acontecia muitas vezes, dizerem que era as pistas da Blue, que era... olha, sabes que o meu pai, antes de eu vir para chamar contigo, não havia também um Duarte apresentador do Art Attack, porque o Duarte era o apresentador das pistas da Blue. Das pistas da Blue, havia sempre essa confusão. Um outro programa que era o Hugo, que era um concurso, onde também estavam sempre a confundir se era apresentador disso ou não, mas eu acho que as mais engraçadas são coisas do género. Pode vir mensagens que mandavam a pessoas que me encontravam na rua, se eu podia ir ao aniversário dos filhos fazer uma demonstração do Art Attack,
eu sempre achei muito engraçado. Às vezes mandavam mensagens a perguntar a que horas é que passa o programa hoje, porque eu quero gravar. Como se soubesse a que horas é que o programa passava. Tu não vias? Eu já não via, quanto mais saber o horário do programa. E depois, imagina, se ia sair para o bairro alto ou alguma coisa assim no pico de popularidade do programa, já sabia que ia haver sempre confusão à minha volta por causa disso. E ainda hoje, as pessoas, às vezes, que passam na rua por mim, enfim, a tendência é esquecerem-se, e ainda bem, mas é uma coisa que acontecerá quando tiver de acontecer, de me dizerem, de me chamarem o rapaz do Art Attack. Rapaz já não sou, do Art Attack continuo a ser, e serei sempre, não é? Mas há aqui uma ligação que eu nunca suspeitaria que ficasse até hoje, que ficasse tanto tempo. E às vezes há coisas que tu fazes e que de facto te ocupam muito pouco tempo da tua vida, não é? Que parecem só um pormenor, como estávamos a falar há bocado, Mas mas de repente têm um significado gigante e transformam-se num fenómeno que ultrapassa, se calhar, até o empenho. Não o empenho que eu pus, porque sempre pus muito empenho, mas aquilo que eu esperava que o programa pudesse ser. E sim, mas por isso sempre que me pedem entrevistas ou que pedem para falar sobre o assunto, eu faço sempre de forma muito, muito disponível. Então aproveito para perguntar se te convidassem agora para uma nova temporada de Art Attack. Não. Não? Não, claro que não. Não tem, já não há essas coisas, e essa minha decisão, eu prezo muito, a decisão de deixar o programa nessa altura. Eu tenho muito orgulho de ter pensado nisso dessa maneira, porque os projetos têm prazos de validade, têm momentos para acontecerem, tudo na vida tem essa há sempre uma data, não é? Há sempre um momento para elas acontecerem, para serem boas. E a memória que eu tenho é tão boa que jamais iria estragá-la com uma nova série. Um revival. Na verdade, houve uma marca que me convidou para fazer um anúncio. Não era bem um anúncio, era uma coisa para a internet, onde a inspiração era vagamente trazer a ideia do Art Attack. Isto já foi há algum tempo também, se calhar há uns 7 ou 8 anos. Era o bongo, aquele sumo, onde eu fazia uma espécie de passatempo, onde se construíam coisas e claramente era tipo à la Art Attack. E eu fiquei muito arrependido de ter feito aquilo, porque parecia... Desculpa? Não me lembro, fizeste? Fiz. Ok. Fiz. Não vi. E passou várias... Estava sobretudo na página do bongo e era uma espécie de passatempo. Mas arrependi-me muito de ter feito aquilo, porque era claramente a reviver uma coisa que não sendo bem, não é? Já tinha acabado o capítulo. Sim, que já estava mais que fechado, mais que encerrado, e encerrado bem, com uma chave de ouro, sabe? E isso é muito importante. E sim, e a minha vida está cheia de outras coisas e de outros projetos e na verdade o Art Attack é uma memória, não é? É um bocado como de vez em quando na RTP Memória dão coisas que nós já fizemos e às vezes ainda me apanho a ver coisas na RTP Memória, sobretudo essas piorzinhas que te referi no início dessas séries e telenovelas. E o Art Attack para mim é isso, é uma memória boa, muito boa, mas é uma memória, portanto não faria qualquer sentido agora de repente ir buscar outra vez a camisola vermelha, ir outra vez para o estúdio, armar-me eu por acaso tenho a jovenzinho. impressão que o Art Attack deverá estar em breve disponível no Disney Plus. Não sei se já sabes o que é o Disney Plus. Tenho uma vaga nova plataforma de Disney, de streaming da Disney. Pronto, e eles estão a começar a colocar os Art Attacks de alguns países no catálogo. Por isso, estou expectável que em breve irão adicionar o Art Attack português lá. Ok. Mas estão outros, mas mais recentes, não é? Não serão os episódios Não, os originais. Sim, tem... É tipo a plataforma, o Disney Plus é uma plataforma da Disney que tem tudo da Disney desde sempre. Só que lá está, existe sempre aquelas coisas de direitos e assim, ainda não colocaram
o português. Tudo. Mas o Pois. brasileiro no Brasil já colocaram. Ok. Sim, no Desde o Brasil início. desde o início, pois, na verdade eu lembro-me bem do apresentador brasileiro, isso era uma outra coisa engraçada que acontecia, que eu acabava por conhecer todos os apresentadores de Dos vários outros países, países. não é? Dos outros países todos, e havia sempre ali qualquer coisa em que nós éramos parecidos fisicamente. Havia ali tipo uma espécie De modelo. de modelo físico, sobretudo, e se calhar também um bocadinho na energia, que era muito parecida. E eu lembro-me de às vezes de olharmos assim uns para os outros e pensar, que engraçado, estamos aqui, fomos postos aqui nesta mesma situação, pessoas com Vocês recursos viam-se uns aos completamente outros a diferentes. gravar ou não? Não coincidíamos, porque nós estávamos no mesmo estúdio, na mesma altura, mas a fazer coisas diferentes. Enquanto um estava a gravar no platô aquilo que se vê na televisão, o outro estava a fazer vozes off, porque também Pois, havia toda uma parte de de voz. voz off que era Tudo que feita um bocadinho o mais Neil tarde. fazia era narrado. Exato, sim. E isso era tudo na rádio e era tudo feito à parte. E estava tudo muito bem organizado, de forma a que sim, nós encontrávamos, porque estávamos lá, era uma cidadezinha ao sul de Londres chamada Maidstone, que tem uns estúdios enormes, e encontrávamos lá, porque também só havia um hotel, não é? As pessoas estavam todas no mesmo sítio, mas nunca gravávamos ao mesmo tempo. E depois, na verdade, a equipa era toda inglesa, toda a gente falava inglês, ninguém falava português. Só havia uma pessoa que era uma tradutora bilingue que me acompanhava e era, na verdade, a única pessoa que me podia corrigir, porque eu podia estar a dizer aquilo que me apetecesse. Ninguém percebia absolutamente nada do que eu estava a dizer, desde das câmaras, às pessoas do som, à produção, à maquilhagem, ninguém sabia, obviamente, falar português. E estavam a gravar um programa em português e um programa em alemão, dependendo das várias línguas. Mas também me lembro que era uma equipa muito, muito boa, pessoas super disponíveis e lembro-me de irem lá jornalistas portugueses filmar as nossas filmagens, não é? De assistir àquilo que nós estávamos a fazer e depois de sair na imprensa como de facto o ambiente de gravação era tão incrível. E essas são as coisas que eu me lembro mais, claro, porque na verdade o que eu me lembro bem é de todo o processo de filmagens e todo o processo de construção do programa e menos, se calhar, uma coisa que se calhar até pode ser mais interessante a quem nos estiver a ver, que é todo esse lado depois do impacto do programa Sim, na porque sociedade eu não sei portuguesa. se E esse tu tens essa noção, mas o Art Attack foi o único programa feito para Portugal, no sentido em que teve um apresentador português para a Disney. Sim. Nunca houve nenhuma série da Disney portuguesa, nunca houve um filme da Disney português. Por exemplo, o Art Attack, lá está, o Art Attack foi o único programa feito para Portugal. Sim. E na verdade, quando isso aconteceu, acho que foi um enorme esforço da Disney de Portugal de fazer um bocadinho de fincapé, de dizer, não, nós também temos de ter aqui um programa português. E como a relação já vinha do Clube Disney, que também era obviamente um programa feito sob a alçada da Disney e sobre a sua alçada, eles controlavam muito o que eram os conteúdos do programa e os resultados. Havia essa continuidade de já se ter produzido um programa como o Clube Disney para Portugal e depois fazer-se o Art Attack. Quando é que tu começaste a ver o Art Attack? Eu não sei. Eu acho que tive a Disney. Eu não tive a Disney logo quando a Disney começou. Estive para aí em 2005, 2006. Já dava o Art Attack. Mas lá está, eu vi todos. Eu vi todos porque eu lembro-me que tipo, eu durante os anos não fazia nada e aquilo dava à tarde. E lembro-me de ter várias vezes a sensação, este repetido. Tinha, por isso, e eu já sabia, eu via tanto, e eu era muito consumidor de Disney quando era criança, agora não tanto, mas eu via tantos que eu chegava a alguns episódios que tu começavas, dizias qual era o primeiro, já sabia a line-up toda do resto do programa. Já sabias exatamente o que é que ia acontecer. Por isso é que eu te disse que tu provavelmente sabes muito mais do programa do que eu. Estás a ver? Se agora viste... Sei que tu gravaste 5 temporadas, 100 e tal episódios.
Sim, imensos episódios, estás a ver? Mas para estas 5 temporadas, na verdade, estamos a falar de 3 meses de Sim. trabalho para as 5 temporadas. Ok. E que depois se Pois. estenderam por anos e anos de emissão, mas a gravação foi muito concentrada no tempo. Foi um tempo muito curto, muito reduzido. Mas lá está, era um programa produtivo, que acho que tem valor, e acho que ainda devia ser transmitido, nem que fosse durante a noite, quando a Disney agora mete desenhos animados para encher chouriços. Esse programa, que tem 100 e tal episódios, dava para encher chouriços durante a noite e era de valor acrescentado. Sim, até porque também imagino que haja as outras séries com os outros apresentadores Foram 4. portugueses, não é? 4 Foram apresentadores mais 4. portugueses. Não, foram 4 temporadas, mais um apresentador. Mais um apresentador, ok. Estás a ver? A minha ignorância em relação ao destino do programa, sim, mas nem sequer sabia, achava que até que tinham sido mais. Mais 4 temporadas, pois, ou seja, tem aí emissões de Art Attack para Tem 200 dar e e tal vender. episódios, sim. Pois. Pronto, olha, para terminar, Clube Disney Sim. ou Art Attack, o que é que te trouxe melhores memórias? Isso é muito difícil. Muito honestamente, as minhas melhores memórias são do Clube Disney, porque era um programa muito variado, com E que muita se estendeu gente. no tempo, não é? Sim, mais tempo, muito mais tempo, sim. Com muita gente envolvida, equipas muito extensas. Éramos 3 apresentadores, portanto também havia aí toda uma relação entre os apresentadores, que no Art Attack obviamente não existia, porque era só eu. E tenho muito mais memórias do Clube Disney, muito mais imagens e dessa ideia de diversidade, como o programa era diverso, do que do Art Attack, por essa questão do tempo. Mas, no entanto, em termos de impacto, não há comparação. O Art Attack teve muito mais impacto e hoje em dia ninguém se lembra do Clube Disney, ou muito poucas pessoas se lembrarão dessa edição do Clube Disney. E o Art Attack é isso, parece que é uma coisa que eu hei de ter 80 e alguém ainda me há de estar a lembrar da Cola Branca. Olha, mas se continuares assim tão igual à altura, vais ser recordado certamente, porque tu quase não mudaste nada. Sim, obrigado, Duarte, és muito querido, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, portanto, a minha ideia, e acho que eu vou sempre achar graça, podia haver, há aquelas pessoas que parece que ficam um bocado irritadas com de estarem sempre a lembrar de uma coisa do passado e de ficarem muito presas a uma coisa do passado e de parecer que agora já não são relevantes porque há uma coisa muito boa e muito marcante que ficou no passado. Mas a minha relação com o Art Attack é o oposto disso. É uma coisa que eu não só me lembro com muita... Não propriamente com saudades, porque não voltaria a fazer, mas com muita alegria de o ter feito. Como depois, na verdade, a minha vida é outra coisa e são outros projetos e é outro tipo de funcionamento e de pensamento que não tem muito a ver. Portanto, imaginando que eu chego aos 80 e que alguém ainda me vai falar da Cola Branca, eu acho que ainda me vou conseguir rir e que vou ter uma boa memória de colarem sempre ao rapaz do Art Attack. Sim, porque muitas vezes nem é pelo meu nome, é o rapaz do Art Attack. É assim que me chamam, é assim que eu sou conhecido. Olha, muito obrigado, Pedro. A ti, muito obrigado também. E ao Ataque. É, exato. E não precisas ser um grande artista para fazeres obras-primas. Então, ao Ataque. É um grande ensinamento. Parecendo que não, ainda faz muito sentido. Adeus, Um abraço Pedro. grande para ti. Abraço. Tchau, adeus. Um abraço.